Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre dois pontos bem polêmicos, vamos dizer assim, da nossa língua portuguesa, e são o quê? Os pronomes e a colocação pronominal. O nosso grupo é composto por mim, Tiago Nascimento, Ana Roberta, Samanta Medina e Taina Anjos. E a nossa conversa aqui vai se dividir em duas etapas. Primeiro, a gente vai refletir um pouco sobre os aspectos teóricos e depois a gente vai propor algumas atividades que podem nortear e ajudar vocês nesse processo de ensino-aprendizagem dos pronomes e da colocação pronominal. E aí, para começar a nossa conversa, a gente vai falar um pouco sobre os pronomes. E quando a gente pensa nos pronomes, né, nessa classe de palavras, a gente vê que existe, principalmente no português brasileiro, uma integração aí entre os pronomes você e o pronome você e o pronome a gente. E aí, no quadro dos pronomes, no caso da língua portuguesa no Brasil, a gente vê que há, na verdade, um rearranjo no sistema pronominal, né? Em que a gente tem o uso do você concomitante ao uso do a gente. E isso é mais um exemplo das mudanças sofridas pela língua, né? Como já houve com o vossa mercê, que hoje se apresenta como você. A gente tem algumas alterações que afetaram, né, as subclasses dos pronomes oblíquos átonos e dos pronomes possessivos, como no exemplo que diz: você disse que eu te acharia na faculdade para pegar o teu livro. Então, a gente percebe aí uma combinação do pronome você com o pronome tu. Então, a gente tem o você combinando com te, teu e tua, e essa combinação se apresentando com bastante frequência no português brasileiro. No entanto, os compêndios gramaticais mais tradicionais, né, rotulam como uma mistura de tratamento e só aceitam as combinações propostas em você disse que eu o acharia na faculdade para pegar o seu livro. E aí o que os compêndios tradicionais classificam, né, como uma mistura de tratamento, na verdade é mais um exemplo de uma outra possibilidade de uso, né, na língua portuguesa, sobretudo que a gente percebe no caso do português do Brasil. A gente tem também um outro exemplo do que os compêndios gramaticais chamam de mistura de tratamento, quando a gente traz aqui o vem para a caixa, você também. Em vez de vem para a caixa, tu também. Há uma reestruturação das flexões verbais, e é algo bem interessante de se perceber no caso do português brasileiro, quando a gente vê que de 6 flexões, nós temos hoje no uso apenas 3. Então, se pegarmos como exemplo o verbo falar, a gente tem eu falo, tu, você, ele ou ela fala, vocês e eles falam. Então, de 6, passamos para apenas 3 flexões. E aí, com relação à substituição do pronome nós, né, pelo pronome a gente, algo também muito comum no português brasileiro, a gente vê que as duas formas são bastante utilizadas, né? Mas a escolha pelo agente ela ainda prevalece, né? Tem aumentado muito mais aí nas últimas décadas. Os usos de tu e você também funcionam aí concomitantemente, mas a gente percebe um uso mais voltado para o tu, outro para o você, dependendo aí da região do país, e aí entra uma questão também de variação regional. E agora, no que diz respeito à colocação pronominal, a gente também tem outros pontos para refletir junto.
Quando se fala em colocação pronominal, a gente tem aí uma caracterização fonológica, morfossintática, existe também uma abordagem, uma visão mais voltada para sociolinguística, e aí, quando se pensa nesse olhar sociolinguístico, a gente percebe algumas divergências que existem em relação ao uso dos pronomes do ponto de vista do português brasileiro e do ponto de vista do português europeu. E aí, nesse caso, a colocação pronominal, ela se constitui como um fenômeno variável, aquém e além mar, né? Ou seja, além, muito além do que é prescrito pelas gramáticas tradicionais. A gente percebe o uso aí com uma força muito grande, né? Indo muito além das normas tradicionais. E aí, nesse caso, a gente percebe, no caso do português brasileiro, que existem basicamente duas formas utilizadas de colocação pronominal. Uma que é uma forma pré-verbal, ou seja, o pronome se posicionando antes do verbo, e essa é a forma mais utilizada no português brasileiro, tanto na fala quanto na escrita, sobretudo na fala. E outra posição que é um pouco menos utilizada, que é a posição pós-verbal, em que o pronome se apresenta após o verbo. E aí, para a gente perceber essas variantes possíveis, a gente precisa observá-las tanto do ponto de vista linguístico, como também do ponto de vista extralinguístico, porque a gente precisa ter em mente que a língua é fruto das práticas sociais, né? Então, a gente precisa observar essas práticas, todos os contextos que estão aí envolvidos nessas práticas, para perceber como esses fenômenos são apresentados no uso, né, no dia a dia, por seus falantes. Desse modo, o professor, de posse do conhecimento do uso da ordem dos pronomes átonos, deve buscar a caracterização sociolinguística do fenômeno no português brasileiro e vislumbrar possibilidades de abordagem do tema. Acho que essa palavra aí, possibilidades, é a chave para a gente perceber esse fenômeno, né? Então, é importante que o professor ele não se limite à norma tradicional, mas perceba também como outros elementos influenciam nessas configurações. E aí a gente tem que a colocação pronominal ela é favorecida por fatores estruturais, estilísticos, rítmicos. Então, percebam que não é algo tão simples de se classificar, de se prescrever, né? Não se trata de uma simples prescrição, mas é preciso refletir sobre como se dão esses usos. E aí, a título de exemplo, a gente traz aqui 3 possibilidades de colocação pronominal, em que a gente tem me dá um cafezinho, com, né, o pronome aí sendo posicionado antes do verbo, dá-me um cafezinho, com o pronome se posicionando após o verbo, e dar-me-ia um cafezinho, com o pronome se posicionando aí no meio, que é a chamada mesóclise, que é a forma que menos hoje é apresentada do ponto de vista do uso no português brasileiro. E a gente tem aqui um vídeo do professor Evanildo Bechara, um vídeo muito interessante, em que ele reflete sobre a questão da colocação pronominal, sobre o uso dos pronomes, sobretudo do ponto de vista das práticas sociais, como é que essas colocações, como é que esses pronomes se apresentam no uso, né, do ponto de vista mais descritivo da língua portuguesa. A gente vai deixar esse vídeo disponível para vocês, recomendo que vocês assistam, é bem interessante, e para assistir, basta que vocês acessem aí, direcionem a câmera do celular para esse QR Code que aparece no canto direito aí, superior da tela. E agora, pensando um pouco sobre as diversas abordagens acerca desse tema, a gente vai trazer aqui uma reflexão sobre uma abordagem tradicional e uma reflexão sobre uma abordagem mais descritiva do uso dos pronomes. Quando a gente fala de uma abordagem tradicional, a gente tem que as gramáticas prescritivas, que são as gramáticas mais tradicionais, mais voltadas para o cumprimento das normas,
ainda estabelecem normas que se aplicariam tanto no Brasil quanto em Portugal. E aí o professor Evanido Bechara diz que a linguagem falada e escrita brasileira realiza com frequência próclise ao verbo principal, que ainda não foi aceita pela gramática clássica. Então, a gramática tradicional ainda se mantém firme aí, reticente, em relação à flexibilização do uso dos pronomes. E agora, no que diz respeito a uma abordagem mais descritiva, né, a proposta de duas gramáticas descritivas, a gente tem aqui uma proposta voltada para o português europeu, primeiro, em que se aproxima-se dos compêndios tradicionais brasileiros. Os pronomes clíticos, nesse caso, exigem um hospedeiro verbal. A ínclise, ela se posiciona aí como um padrão básico, né, com uma maior frequência no uso. Por sua vez, a próclise se apresenta com fatores sintáticos semânticos, são os chamados atratores, e fica estabelecido aí que os pronomes clíticos precedem os verbos no português europeu. No que diz respeito ao português do Brasil, a gente tem um problema aí nas frequentes incertezas decorrentes do português europeu e do português brasileiro, de julgamento quanto à posição dos clíticos. Quer dizer, quais são as combinações, quais são as colocações corretas, né? E há uma dificuldade aí para a gente conseguir compreender essas diversas manifestações de uso. A gente tem que o padrão europeu, né, nesse padrão europeu, predomina, né, nas gramáticas escolares, e existe aí uma adaptação do uso brasileiro, a gente já percebe aí uma abertura de possibilidades de uso, de adaptar o que diz a norma ao que realmente é apresentado no uso. E a gente tem que a ênclise estaria desaparecendo no português brasileiro, especialmente na modalidade falada. Quer dizer, é cada vez mais frequente, né, que se posicione o pronome antes do verbo, principalmente na fala. E aqui a gente traz dois exemplos. Um é um poema do poeta Oswald de Andrade, Pronominais, em que ele reflete sobre possibilidades de uso dos pronomes, possibilidades de colocação pronominal. Então, ele inicia aqui, dê-me um cigarro, e ao final ele traz, me dá um cigarro, mostrando aí como a norma prescreve e como, de fato, né, essas colocações pronominais funcionam nas práticas sociais. Ao lado, a gente tem aqui um trecho de uma música cantada, gravada por Marisa Monte, a música Beija Eu, em que ela traz seja eu, né, molha eu, seca eu, e aí é uma outra oportunidade de a gente refletir sobre o que diz a norma e como os pronomes funcionam na prática, né? A norma, ela traz que os pronomes pessoais do caso reto não podem complementar verbos, mas na prática é muito comum que a gente use esses pronomes pessoais do caso reto, sim, como complementos verbais. E agora a gente vai apresentar algumas propostas de atividades como possibilidades de reflexão acerca do uso dos pronomes. Bom, aí essas propostas de atividades, elas vêm com alguns objetivos, né? Então, os principais são identificar pronomes reconhecendo a sua função, analisar a função dos pronomes dentro da oração, formular orações e textos aplicando os conhecimentos sobre pronomes e refletir sobre o emprego dos pronomes em contextos de variações linguísticas. Então, a gente começa com a primeira proposta, que também leva em consideração a BNCC, quando ela prescreve, né, que os alunos devem aprender a produzir e analisar textos orais, considerando sua adequação aos contextos de produção, à forma composicional e ao estilo do gênero em questão,
a clareza, a progressão temática e a variedade linguística empregada, como também os elementos relacionados à fala, né, a modulação da voz, entonação, ritmo, altura, intensidade, respiração, e a sinestesia, com postura corporal, movimentos, gestualidade, enfim. Então, pensando nisso, a gente traz, na primeira proposta, um vídeo que foi produzido aqui em Recife com atores pernambucanos, no contexto de Recife, de uma websérie chamada Recife é um Ovo. Pode passar. Alice. Oi, Helena. Tava com saudade. Bom dia, linda. Foi boa feira? Uhum. Tá bom. Uhum. Tu devia pelo menos provar, Alice. Tô bem no meu cuscuzinho. Tá mesmo, não? Não fiz pra gente. Tu não fez pra gente, né, João Vitor? Tu fez pra tu? Oxe, meu amor. Eu sempre faço pensando em tu também, linda. Essa banana que eu sei que tu gosta. Esse ovo mesmo já não foi. Ovo não foi, não. Ovo foi pra mim. O que foi, hein? Nada. Só tô dizendo que tu não precisa ficar me paparicando, não, João Vitor. Você me virar. Não tô te cobrando nada, não, Alice. Não quer comer, não come. Depois guarda tudo direitinho, visto que toda vez que eu esquece alguma coisa. Ei, meu amor. Vamos ficar de boa, vamos? Hoje à noite tem aquela festa lá na agência. Vai ser ótimo pra gente sair de casa. Uhum. Opa, tudo bom? Obrigada. Valeu. Obrigado. E aí? Massa? E aí? Tranquilado? E aí? João! Eita, não pode mais abraçar. Aff. Ó, gente, essa aqui é a Alice, minha namorada. Alice, as mentes criativas aqui da agência. Tu estudasse no NAP, não foi? Estudei, eu lembro de tudo. Juliana, né? Juliana Oliveira. Pô, que massa. Tu era da B, não era? Era, tu era da D, né? Que massa, pô. Que bom te ver. E aí, tá bem? Tô tentando não endoidar, né? Mas tô. Isso é bem de ouvido que não te deixa em paz, né? Tipo isso. Quem me chamou? Tô falando de mim, né? Mas é só a Helena chegar que ele se aquieta rapidinho, né, João? É claro. Tem que bater continência, né, não? Que conversinha é essa aí? Opa, chefinha. Boa noite. Eu não disse? Um instante. Amor, essa é a Helena, nossa diretora de arte. Alice, minha namorada. Eita. Não pode mais dar beijo. Agora é assim, né? Por isso dizem que sou louca, porque teu amor é minha banda. Bom, então a gente percebe aí no vídeo que predominantemente aparece o tu como pronome pessoal, né? E aí, feito o Tiago falou mais cedo, o tu com a flexão verbal do você, né? Por exemplo, o tu fez ou tu esquece. E aí a gente traz para o nosso aluno algumas reflexões, né? Então a gente poderia partir pedindo para o aluno citar ali 3 momentos, né? 3 frases do vídeo em que acontece a ocorrência do tu, né? Como tratamento. Em seguida, para fazer justamente a gente refletir sobre a norma versus o uso, né, informal, a gente propõe que o aluno reconstrua as frases de acordo com a norma padrão. E aí ele vai conseguir identificar e diferenciar, né, o uso na modalidade falada, na informalidade e do que prescreve, de fato, a norma, né? E também, para gerar uma reflexão, a gente propõe que o aluno, ele pense, ele reflita se há uma mistura de tratamento em algum momento ali no vídeo, né? Porque pode ser que nem aconteça, mas a simples reflexão sobre
a ocorrência ou não dessa mistura de tratamento já leva a um questionamento e a um aprendizado também. Pode passar. Então, levando em consideração também esses recursos multissemióticos e o que previa aquela norma da BNCC que a gente leu mais cedo, a gente traz essa tirinha do Armandinho, em que ele está lendo ali no livro os pronomes pessoais, né? Então, ele vai eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, e aí ele se dá conta de que falta que falta o você. No final ele pergunta onde está o você, porque justamente a gramática normativa ela não inclui você nos pronomes, quando na prática ele está em uso diariamente, né? Predominantemente se usa o você. Então, aí, através da tirinha, a gente pode também levar o nosso aluno a refletir sobre os usos dos pronomes de tratamento você e tu na coisa regional, né? Porque aqui em Recife, por exemplo, predomina muito o uso do tu. Pode ser que em outra região predomine uma outra variedade, predomine você, por exemplo. Então, a gente trazer o aluno para essa reflexão é muito importante. Passar. Bom, como segunda proposta, nós também vamos nos basear pelas habilidades da BNCC, em que diz para comparar as regras de colocação pronominal na norma padrão com o seu uso no português brasileiro coloquial. Também inferir e justificar em textos multissemióticos como tirinhas, charge, memes, o efeito de humor, ironia e crítica também pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês ou de recursos iconográficos e de pontuação. E construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, com tipos de balões, de letras e onomatopeias. Então, a nossa proposta com essas atividades é exatamente trazer um equilíbrio e trazer possibilidades de análise, de reflexão dos usos, tanto dentro da norma padrão, quanto dentro da norma do uso do português do Brasil. Pode passar. Para começo de conversa, nós tomaremos como pontapé inicial a leitura do texto de Luiz Fernando Veríssimo, intitulado Papos, em que ocorre um diálogo entre dois interlocutores. Um deles faz críticas ao uso inadequado, digamos assim, da colocação pronominal, que é exatamente um uso recorrente na fala do português do Brasil. Nós podemos perceber na primeira parte que está em destaque a expressão me disseram, que é exatamente o que prevalece no uso da norma do português do Brasil, onde nós podemos perceber a próclise como uma opção preferencial. Em contrapartida, no segundo destaque, nós temos a correção desse uso, de acordo com a norma padrão, em disseram. Posteriormente, no outro destaque, nós vamos perceber também a questão do rearranjo, em que um dos interlocutores faz essa crítica, onde ele demonstra o ti e o você não combinam. E, por fim, a questão do uso da mesóclise. Neste caso aí, a mesóclise ela está inserida de uma forma irônica, considerando o contexto do diálogo, onde ele coloca matar-lhe-eite. E, posteriormente, nós vamos fazer também a leitura da tirinha de Jean Galvão para fazer a análise. Mas, para refletir em relação ao texto Papos, nós selecionamos algumas questões. A primeira é em que contexto de comunicação se dá o diálogo do texto Papos. Então, fazer o aluno refletir sobre esse contexto de comunicação. Considerando o contexto informal, caberia esse uso da norma do uso do português do Brasil, e não baseado na norma padrão. Depois, no diálogo, um dos interlocutores corrige o uso da colocação pronominal. Que sentimento é provocado no outro interlocutor? Com a leitura do texto, o aluno vai perceber que um dos interlocutores se sente incomodado com essa correção. Então, fazer o aluno refletir num texto, numa situação informal, seria realmente necessário o uso da norma padrão
para que haja um entendimento, para que haja a construção de sentidos desse texto, no caso desse diálogo. Depois, considerando o uso dos pronomes no português do Brasil e a situação comunicativa apresentada no texto, seria adequada a correção da colocação pronominal, de acordo com a norma padrão, como é proposto por um dos interlocutores. Então, essa correção ela seria adequada, considerando tanto a norma de uso do português do Brasil quanto a situação comunicativa. Então, é importante levar essa reflexão para o aluno, dessas possibilidades. Depois, fazer a análise da tirinha de Jean Galvão, onde nós temos 3 quadrinhos, e nos 2 primeiros quadrinhos nós temos exatamente o uso da norma padrão em abrace-me e beije-me. No terceiro balão de fala, nós temos também uma inadequação dentro das perspectivas da norma padrão. Nunca deixe-me. E por fim, no último quadrinho, a protagonista diz: tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Vamos para a análise. Para refletir, seriam levantadas 4 questões. Que justificativa a moça utilizou para recusar o beijo do rapaz? Considerando esse contexto, a justificativa seria válida? Então, para essa recusa, a justificativa que ela utilizou seria válida? A questão da inadequação do pronome? Depois, no primeiro e segundo quadrinhos, nas expressões abrace-me e beije-me, a colocação pronominal está de acordo com a norma padrão. Então, nesse contexto aí, a gente pode fazer o aluno refletir em relação à norma padrão, porque prevalece o uso da ênclise nesse caso, e aí fazer com que ele justifique essa adequação. Na terceira questão, considerar a situação comunicativa informal em que os personagens estão inseridos e que outra possibilidade de uso, de emprego dessas expressões poderiam ser feitas, poderiam ser adaptadas. Nesse caso, o aluno poderia refletir exatamente na norma do uso do português do Brasil, que eu poderia usar me abrace, me beije, considerando o contexto informal. E, por fim, a fala da personagem do terceiro balão também está de acordo com a norma padrão, fazer com que o aluno reflita que também existem relações de pronomes clíticos que vão precisar de atratores, como nesse caso aí, a palavra que está atribuindo uma negação, como o nunca. E aí ele vai justificar com base na norma padrão. Então, a nossa proposta é exatamente trazer essas possibilidades de reflexão para o aluno, tanto dentro do contexto da norma padrão, como dentro do contexto da norma de uso do português brasileiro, que é exatamente o que a sociolinguística inovadora sugere para a sala de aula, ou seja, possibilidades de aplicabilidade do conteúdo. Muito bem, gente, com proposta número 3, né, dando continuidade, pensamos as habilidades F07, LP12 e 13, as quais trabalham a questão da coesão referencial, fazendo com que o nosso estudante ele consiga reconhecer os recursos de coesão referencial, substituições lexicais por sinônimos ou pronomes, também estabelecer relações entre partes do texto. Pensando nisto, pode passar, Tiago, por favor. Foram escolhidas 2 canções, uma Inútil, da banda Ultraje a Rigor, e a outra é da banda Titãs, em que nós vamos perceber, com a aplicação da atividade, o uso do agente, fazendo a vez do pronome nós, que é muito comum, como já foi aqui explanado pelos colegas. Então, é importante lembrar que essas canções podem ser escolhidas de acordo com a faixa etária dos estudantes, com o repertório musical deles, enfim. Aqui são apenas propostas. O professor pode adaptar a realidade de sua sala de aula. Também é importante lembrar que o texto deve ser trabalhado como um todo, e não apenas o trecho da análise linguística especificamente, até para entender qual é o contexto de comunicação desta canção e qual a mensagem que se quer colocar com ela. Feito isto, eu vou adiantar um pouquinho devido ao tempo, mas o vídeo está aqui, e tem também um link das 2 canções. Pode passar, Tiago, por favor. Enfim, o professor vai estabelecer
questões que levem o aluno, além da interpretação do texto, da compreensão do texto, do sentido global do texto, também perceber na análise linguística o uso. Nessas duas canções, fica evidente o uso do agente. Na música do Traje a Rigor, por exemplo, além de utilizar o agente, não há uma concordância verbal, mas aí é colocado isso como pergunta. Então, assim, agente somos. Será que essa concordância está aí por acaso? Qual seria o efeito de sentido? Além de pedir para que o estudante faça a reescrita dentro da norma padrão, é importante levá-lo a considerar o porquê disso. Será que colocando a reescrita dentro da norma padrão atenderia ao efeito de sentido empregado na canção? Em relação à música do Titãs, quando fala agente, quem é esse agente? Quem é esse interlocutor? Porque a gramática tradicional vai colocar o você como pronome de tratamento, como também um pronome de indeterminação do sujeito, um pronome definido. O nós, né? O agente vai aparecer substituindo esse nós em que sentido? Então, quem é esse agente? Quem é esse nós? Então, é importante fazer com que o nosso estudante ele consiga compreender tanto a aplicabilidade da regra gramatical, quanto refletir a respeito da aplicabilidade da gramática de uso. Por favor, pode passar, Tiago. E, como segunda proposta, nós trouxemos uma atividade que propõe a gamificação com o assunto de pronomes. Colocamos aqui o QR Code que vai diretamente levar vocês a esse game que trabalha com o emprego dos pronomes possessivos dentro da perspectiva tradicional. Mas é importante salientar que nós lançamos mão do site wordwall.net, cujo link está aqui na parte finalzinha do vídeo, e o professor ele pode acessar e estabelecer, produzir o seu próprio game, de acordo com o assunto que ele está trabalhando, com a necessidade da turma, com a habilidade que ele quer desenvolver, com a estratégia que ele está trabalhando para abordar o conteúdo, enfim, aplicar a sua sala de aula de acordo com a metodologia dele. Então, é importante, sim, esse trabalho de abordar o assunto da gramática por várias perspectivas, porque quanto maior o repertório do aluno, ele vai poder perceber essa gramática, não só na perspectiva tradicional, quanto também na perspectiva de uso. E aí nós estaremos contribuindo para a formação de um cidadão, um estudante que vai conseguir exercer a língua, utilizá-la dentro do contexto adequado e efetivo. Agradecemos e é isso. Tchau, tchau.